Depois que pega um torrão, faz o quê? Bora que eu vou te ensinar com o vídeo completo agora. Vamos iniciar então sem maquiagem. Comecei com o corretivo verde da paleta da Maquier, aplicando em cima das marquinhas avermelhadas que eu tinha no rosto. Lembrando que o corretivo verde, ele neutraliza o vermelho, por isso que eu vou passar em cima de espinhas. Se você tiver veinhas vermelhas também pode passar em cima, só que tem que tomar cuidado. Faça uma camada bem fininha, para que depois não transfira para a base e a sua base acabe ficando verde. Tome muito cuidado. Esse da Maquier é super fininho, ele é uma camuflagem, então ele camufla bem, é super pigmentado, mesmo sem deixar uma camada grossa. Agora vamos com o laranja para anular a cor das olheiras. No caso, o laranja ele vai estar esquentando essa área que está fria, que está acinzentada, e vai conseguir neutralizar 100% essa olheira de mãe, né, gente? Mãe que não dorme direito à noite com um bebezinho pequeno. E aí é bem normal essa olheira estar super pigmentada, mais acinzentada. E agora vamos para a base. Usei Estée Lauder com Danessa, uma cor mais escura que o tom da minha pele, pois já estava bronzeada. E mesmo sendo bases de tons neutros, as duas que eu peguei, mesmo assim achei que ficou meio alaranjado. Então eu passei um pouquinho de BT Velvet, mas achei que ainda ficou um pouquinho laranja. Peguei e botei mais um pouquinho. Aí eu vi que realmente tinha ficado boa a mistura e a ajustei na minha plaquinha. Botei bastante BT Velvet Lilás para que ficasse bem neutro. E aí consegui finalizar o restante do rosto usando essa misturinha, que foi a base da Estée Lauder com a Danessa, um pouquinho de blindagem que eu usei da Catherine Hill e também o BT Velvet Lilás. E fui dando batidinhas no rosto todo para estar espalhando essa base. Deixei ela o mais neutra possível para que não desse contraste com o colo, que vocês já vão ver que ele estava bem vermelho. Então eu quis uma base bem fria. Afinal de contas, o meu colo estava bem rosa e eu decidi passar um pouco da base também no peito, porém sem o BT Velvet, ou seja, deixando ela mais amarelinha no colo para que na foto ficasse harmônico. Depois eu vou explicar para vocês como que isso deu certo. Eu tô igual minhas clientes, tudo com cor mesclada. Eu odeio quando elas vêm assim. E eu tô igual elas. Não, olha que Deus me deu dado aqui, que ódio. O tempo que a gente vai passar protetor, você tem que cuidar, tá? Eu passei no Porque Pedro. eu tenho mania de fazer isso também, ó. Eu devo ter passado no Pedro. Ai, o Pedro deve ter passado em mim. Dado uma usada. Com certeza. Porque eu lavei a mão quando eu passei nele. E depois dessa indignação, vamos para o contorno. Peguei uma camuflagem bem escura. A cor é a cacau. E comecei a fazer o contorno no meu rosto. Deixei ele bem marcadinho para que deixasse mais bronzeado, um ar mais bronzeado. Depois vim com o corretivo BT Velvet da Bruna Tavares, numa cor mais clarinha, para deixar bastante contraste. Então, eu vou ficar bem bronzeada, porém bem contornada também. Vai ficar harmônico com o restante do corpo. Passei nessa região que eu sempre ilumino, que é olhos, nariz, queixo, boca e testa. Aplico em tudo e depois eu venho com a esponja para dar acabamento. Eu sempre começo pelo queixo, depois eu vou para a boca, nariz e daí depois a testa. Eu sempre deixo os olhos por último, porque como o corretivo ele vai dando uma secadinha, porque ele foi o primeiro local aplicado, ele também fica com uma cobertura um pouco maior, que é o que eu quero, exatamente para ajudar a tapar a olheira, tapar tudo e fazer uma cobertura realmente um pouquinho mais pesada nessa região dos olhos, que no meu caso eu gosto bastante. Dando aquele confere, né? E bora lá. Para o blush, com essa paleta da Letícia de Paula, que é um trio, e o do meio, que é o blush, ele é cremoso. E aí eu resolvi fazer um estilo queimadinha de sol para combinar com o restante do meu corpo, que realmente estava queimadinho de sol. Então eu passei na bochecha, dei uma passadinha também na região do nariz, realmente fazendo esse contorno todo, porém não deixando tão escuro. Então tomei bastante cuidado na hora de pegar o blush para não ficar muito pigmentado. Primeiro apliquei ele com o pincel, depois vim com a esponja, dando umas batidinhas para fazer acabamento e não ficar nada marcado, que a gente quer ficar com carinha de queimada de sol, né? Não com chinelada na cara. Dando outro confere e bora pro quê? Pro iluminador, gente. Usei também da Letícia de Paula, da mesma paletinha. A minha cor é a Light, que é a mais clarinha. E eu adoro esse iluminador. Ele é bem estilo espelhado. Então, ele dá um acabamento muito legal para você fazer
antes de selar essa pele. Então, nariz, queixo, boca, tudo para fazer os pontos altos ficarem mais realçados. Depois de espalhar tudo, vamos para o pó. Usei esse da Maria Margarida, que ele é um pó, que ele é à prova d'água. Inclusive, a linha dele, né, o nome é Até Debaixo d'Água. Gente, eu adoro essa criatividade. Peguei com a esponjinha, fiz um baked aí embaixo dos olhos e nas áreas claras do rosto, ou seja, queixo, maxilar, buço, acima do nariz e no meio da testa. Olha, deixando um pouquinho de excessinho de produto que eu vou retirar totalmente com o pincel. Começamos então a espalhar, começando por onde a gente colocou o pó e levando para as áreas que estão sem o pó. Então, maxilar, abaixo dos olhos, meio da testa, vai espalhando e depois a gente pega um pouquinho mais de produto para passar no pescoço para selar essa base que a gente também aplicou ali e aplicou também, gente, no colo. Então, a gente precisa selar toda essa região. Se você não selar, vai ficar colando nas pessoas, vai ficar transferindo, mesmo que a base seja sequinha. E eu gosto sempre de conferir com as mãos se tem alguma área que ainda não ficou selada, 100% selada. E depois eu confere a satisfação da gata. Vamos para o bronzer, então. Usei esse Hoola Light, da Benefit, e comecei a bronzear. Fiz nariz, fiz boca, porém na bochecha eu achei que ficou um pouquinho clarinho. Mas aproveitei que eu tava com ele na mão e ele é maravilhoso, espuma super bem esse produto. Mas pra bochecha realmente achei que precisava de mais intensidade. Peguei esse da Letícia de Paula na cor light e coloquei um pouco mais ali na bochecha e achei que ficou bom. Eu não queria que ficasse extremamente marcado, mas eu queria que ficasse um pouquinho mais bronzeada nessa região ao redor do rosto, para que na foto ficasse bom. Esse produto também, gente, é super macio de passar, espalha super bem, não marca nada. Muito, muito, muito bom. Para o blush em pó, eu também usei da Letícia de Paula. O trio, eu peguei a cor mais clarinha e fui colocando nas bochechas, espalhando super bem, para não ficar marcado, e também no topinho do nariz, para acentuar um pouquinho aquele queimadinho de sol que eu queria dar o efeito. E aí depois, gente, que a gente espalhou super bem, esfumou tudo, vamos para o iluminador. Da Dior, que eu sou apaixonada. Ele dá um efeito flocado e brilha super bem na câmera. É muito legal para festas à noite, para quem gosta de ficar com o iluminador marcado no flash. Eu fui acentuando as bochechas, lembrando que esse pincel é um pincel de sombra, porque esse blush ele não fica tão intenso se for passado com pincel grande. Então eu uso esse aí bem pequenininho para estar deixando os brilhinhos bem juntinhos e bem acentuado. Então eu refiz toda a minha iluminação com esse produto, espalhei para não ficar nada muito marcado. E depois a gente vem pro colo, passando nos pontos altos, nesses ossinhos, que dá um efeito super legal na hora da foto. Então eu gosto de passar e depois eu vou espalhando, tudo com esse pincelzinho menor, gente. Passei essa bruma fixadora no final, da Daisy Peroso, que eu adoro. Ela faz um filme de proteção na pele. Deixei secar. E aí sim, gente, eu vou iniciar os olhos. Mas é claro que eu sempre dou aquele confere, ver se a pele ficou boa, se eu vou querer intensificar alguma coisa. Olhei na câmera, tava gostando, e aí resolvi continuar com a maquiagem. Mas eu comecei, gente, com a boca. Não lembro por que eu fiz isso. Mas enfim, né, eu peguei um lápis Bordeaux, comecei a contornar o lábio. Eu queria um efeito degradê, ombre lips. Então, eu fiz mais grossinho no lábio de baixo e um pouco mais fino no lábio de cima. Contornei com esse lápis e depois comecei com um batom bege da Bruna Tavares. Comecei esfumando esse contorno. Primeiro passa o batom e depois começa com o movimento de vai e vem para fazer esse esfumadinho. Ele vai ficar um tom de rosa, ele fica bem interessante. E aonde a gente aplicou o lápis vai ficar mais intenso. Essa mesma técnica dá de fazer com vários batons, inclusive com tons mais amarronzados ou com tons mais clarinhos. Ele não vai ficar escuro, mas como eu queria que puxasse bem pro rosa, eu preferi fazer com o Bordeaux e o bege, que a mistura dá um tom de rosa bem bonito. E esse efeito de você passar o lápis e depois esfumar com o batom, deixa o lábio maior, mais carnudo. Eu acho esse efeito super bonito. Depois você me conta aí o que você achou. No centro do lábio, estou deixando sem nada.
Não tem problema passar um pouquinho com o dedo assim para tirar o excesso de produto, tá, gente? E depois que o contorno já está bem bonitinho alinhado, eu venho com um batonzinho rosa só no centro para dar um efeito de naturalzinho. Depois eu encosto os lábios um no outro para fazer um esfumadinho dessas duas cores. E agora eu vou com um glossinho transparente para não tapar esse trabalho todo que eu fiz por baixo. E olha, gente, o efeito de bocão que vai dar. Só presta atenção nesse resultado. E era isso, minha gente. Agora vamos para os olhos. Comecei com a sobrancelha. Comecei com esse pincelzinho que é da Benefit, que ele faz fiozinhos de sobrancelha. Então eu vou imitando onde eu não tenho pelinhos. Essa cor era a cor 5, que ele é um castanho médio para escuro. Como meus cabelinhos e sobrancelhas são bem pretinhos, onde eu não tenho pelo, eu prefiro fazer com esse mais escuro, senão fica muito estranho. Depois eu penteio para cima para alinhar os fios. Se ficar algo falhado, a gente arruma. Depois finaliza a outra sobrancelha e bora pra sombra, né, gente? Vou pegar essa paleta da Dior, que eu sou apaixonada. Vou pegar o fixador de sombra, que vem na própria paleta, com as pontas dos dedos, e vou aplicar nos dois olhos, dando batidinhas e deixando bem espalhadinho, sem nenhum excesso de produto. Vamos iniciar com a sombra mais clarinha da paleta e vamos aplicar ela no início do olho, dando batidinhas. Eu usei um pincel de cerdas naturais, mais redondinho, menorzinho, já que a região que eu tava passando também é a região menor que nós temos, que é o início dos olhos. Depois de aplicar a sombra nos dois olhos e conferir se estão exatamente iguais, a gente vai para a segunda sombra. Seria a sombra abaixo do primer. Ela é uma sombra também clarinha, porém ela é opaca, ou seja, ela não tem brilho. Apliquei com o mesmo pincel no centro dos olhos, espalhando com bastante leveza, para que ela não fique marcada. Tá com a primeira, aquela bem clarinha, cintilante, e colocar ela abaixo da sobrancelha para já fazer a iluminação dos dois lados. Um pincel redondinho de esfumar, pegar essa sombra lá de baixo, que é a do meio, que é um marrom mais clarinho, meio rosado, para fazer o final dos olhos. Primeiro, esse marrom, que é mais claro, eu aplico e começo depois com o movimento circular e de vai e vem para fazer o esfumado e a fixação dessa sombra, empurrando ela tanto para cima quanto para fora do olho, na direção do cabelo. Quanto mais vezes eu pego na paleta, mais intensa ela vai ficando. E eu também vou aproveitando para empurrar ela em direção do meio do olho, né? E em direção também pro lado do esfumado. Vou começar a construção do outro lado, ó, gente, movimentos circulares e também movimento de vai e vem, para esfumar tanto para cima quanto para lateral, para ficar tudo bem esfumado para esse finalzinho do olho não ficar marcado. Com esse marrom médio lá de cima, a gente vai aplicar com o mesmo pincel ali próximo à raiz dos cílios, para dar uma intensificada, deixar o olhar um pouco mais marcado. E esfumando sempre com movimento circular. Agora, com o marrom mais escuro da paleta e um pincel de topo reto, eu vou fazer como se fosse um delineador com essa sombra, bem rente aos cílios. E depois eu vou trocar o pincel com pouquíssima sombra para esfumar esse delineado, para ele não ficar marcado. Eu vou fazer um olho bem glam. Com esse pincel, a gente dá batidinhas leves, arrastando de um lado para o outro para fazer esse esfumadinho bem bonitinho que fica na raiz dos cílios. E depois do confere, a gente vai para a parte de baixo com a sombra do meio. Com o pincel de precisão, a gente vai aplicar abaixo dos olhos. Depois, com a sombra mais clara, a gente faz o cantinho interno para também deixar ela bem viva e iluminada. Externa, eu vou pegar esse marrom lá de cima médio e vou aplicar para fazer a junção da parte de cima com a parte de baixo. Aí eu vou usar o pincel anterior, que estava sujo com sombra escura. E bora pro rímel. Eu tava analisando se eu ia ou não botar cílios postiços. Eu pensei em colocar um de lateral, só um cantinho para fazer estilo Fox. Mas eu pensei, gente, vou passar o Réveillon em casa, vou passar glamurosa, maquiada, mas será que eu boto cílios? Pensei, bom, vou terminar de aplicar essa máscara, é maravilhosa, eu amo essa máscara da MAC. Ela é aquele à prova d'água que não sai por nada. Pois é, não borra, é maravilhosa, eu amo. E ela deixa os cílios bem volumoso. E essa técnica de esfumado bem rente à raiz deixa um efeito que parece que tem mais cílios do que realmente tem.
Então eu pensei, vou terminar de passar o rímel e aí se não ficar bom, eu aplico os cílios postiços. Depois vocês me falam aí o que vocês acharam. Nessa altura do campeonato, a maquiagem já tinha terminado. Eu pensei, e agora? Será que eu fiquei com uma cor decente? Soltei o cabelo, fiz uma fotinha e pensei, até que dá pro gasto, né, gente? Fiz uma selfie, não me senti esquisita, mesmo estando mais bronzeada, com a pele avermelhada, ficou legal. Mostrei a maquiagem ó, bem de pertinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse resultado. E eu fui conferir essa maquiagem no flash, né, que eu não sou boba nem nada. Liguei o flash. A sombra, ela, como ela era muito clarinha, ela deu uma sumida, mas eu gostei bastante do efeito dos cílios e da pele em si. A boca também achei que ficou bem carnuda, fui no escuro total para tentar também fazer esse teste. Pensei, bom, como é que eu vou ficar no flash lá em casa, né? Fiz aquele selfie no espelho para garantir que a maquiagem ia ficar bonitinha, não ia ficar um fantasminha. E é isso, gente. Essa é a maquiagem que eu usei no Réveillon. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E é isso aí, gente. Bom 2024 pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo.